Bom, pessoal, muito boa noite. Muito obrigado para todo mundo que está logado com a gente aí, né, FCL Day 2023. É sempre um prazer, já tem alguns anos que a gente faz uma vez por ano esse evento. Só para explicar para vocês, esse evento tem dois propósitos principais. Aí tem o propósito de prestar contas, pelo menos uma vez por ano. Claro que a gente faz nossas cartas trimestrais, né? A gente manda correspondência por e-mail para os nossos investidores. Mas, além disso, é muito legal ter esse canal direto, perguntas e respostas, essa proximidade um pouco maior. Então, a gente faz esse canal para prestar contas, tirar quaisquer dúvidas perante os nossos investidores e, claro, também faz para mostrar um pouco o que a FCL faz, o que a gente se propõe, qual é a proposta da empresa, que é um pouco diferente da maioria das outras casas. Então, tem essa dupla função e já tem alguns anos que a gente faz, uma vez por ano, a FCL Day. A gente prepara com carinho uma apresentação. E só alguns recados antes de eu começar. A ideia é que hoje vai ser a gente gastar menos de uma hora no máximo na apresentação, e aí o tempo que for para perguntas e respostas, tá? Então, eu queria pedir para vocês e falar para vocês que tem um chat box aqui, onde está escrito chat, né? Vocês fiquem à vontade, em qualquer momento da apresentação, irem digitando perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham, e em alguns momentos, ou pelo menos com certeza no final, a gente vai parar e ler as perguntas e tentar responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, esses são os recados. Acho que imagino que todos vocês estejam vendo a tela, né, em share. É, Sem mais delongas, então vamos começar, tá? A FCL ela tem uma proposta bem específica. Então, assim, eu só vou pedir licença para falar 5 minutinhos da casa, antes de entrar um pouco mais a fundo no ano, cenário, o que a gente está vendo, né? Para discutir performance. Então, só 5 minutinhos iniciais sobre a FCL Capital em si, porque pode ter alguém na apresentação que não conheça muito bem a gente ainda. Então vamos lá. Esse aqui é o slide número 4 da apresentação, tá? A nossa apresentação anual, que a gente pode mandar depois para vocês vão receber, e está no nosso website também. Evidentemente, temos slides dos 3 principais centros financeiros do mundo, né? Nova York, Londres e Hong Kong. Obviamente, assim, a grande maioria dos gestores globais que se propõem a investir globalmente investem a partir desses 3 centros. Claro que todo país tem também gestores especializados nas diferentes jurisdições desses países, né? O gestor do Vietnã, que investe no Vietnã, o gestor do Brasil, que investe no Brasil, o gestor do México, e por aí vai. Mas, assim, quando você fala em gestão global, gestão que salta fronteiras, que aplica globalmente, a grande maioria das estratégias dos gestores estão sediados nessas 3 casas, né? E a gente foi uma das primeiras casas, né, a se dedicar quase que exclusivamente de forma global, né? Nosso principal fundo, nosso único fundo aberto é um fundo global, fomos um dos primeiros fundos globais FIAs, né, Fundo de Ações Abertos do Brasil, né? E a gente faz isso do Brasil, né? E isso gera uma série de diferenças, né, que a gente acha que a gente é bem crente que a gente ocupa uma lacuna que existe ainda no universo de gestão de recursos do Brasil, né? Qual é essa lacuna, né, esse espaço aberto que a gente tentou preencher? Uma casa sediada no Brasil, né, com uma proximidade diferente, mas que tem uma mentalidade global, que esteja assim na crista da onda, vendo as evoluções modernas, vendo novas ideias, né, e tem uma mentalidade contrária. Porque os poucos veículos para investimentos globais que a gente via no Brasil, ou eram veículos dedicados a bonds, né, uma gestão muito passiva, né, quase que assim para o investidor que só queria internacionalizar o patrimônio, ou assim, fundos que eram closet ETFs, né, closet beta. O cara comprava lá uma cesta de super large caps, né, Meta, Google, né, e aí falava para o cliente, a gente tem aqui um fundo, uma estratégia global. Na verdade, não era uma estratégia global, né? Era uma estratégia de large cap and S&P, né? Que até foi muito bem durante uns anos, né? Mas o nosso assim, empreendedorismo, né? Quando a gente fundou a casa, a gente estava muito convencido que existe espaço, sim, para uma gestão autoral e global a partir do Brasil, né? Para o nível do investidor isso é bacana, porque ele tem proximidade com o gestor, ao contrário de uma Franklin Templeton ou da BlackRock da vida, ele está vendo a gestão acontecer aqui, né? E para o nível do gestor é legal, e aí eu vou chegar no ponto que permite, assim, como em qualquer lugar,
ideias únicas e possibilidades únicas. Sempre vai existir uma coisa a ser dita, de, sei lá, o cara está em Seattle e viu um Starbucks surgir, ou está no Arkansas e viu um Walmart surgir, né? Então, eu vou falar rapidamente de 3 cases da casa, são 3 das maiores posições da história da casa, né? A gente já publicou cartas sobre cada uma delas, para falar um pouco da vantagem de estar no Brasil e fazer gestão global, né? Começando pelo Uber, que é uma posição top 5 nossa, o Uber o Brasil é o segundo maior mercado do Uber, né? A gente julga que tem uma posição única, talvez melhor até do que nos Estados Unidos, para falar sobre o Uber, que aqui a gente convive diariamente com o Uber, né? O Uber é uma realidade aqui, apesar da área de delivery, a gente vai falar disso, ter saído do Brasil, a área de mobilidade ela é muito relevante aqui. O Brasil é o país do mundo que os usuários mais usam Uber, 2 vezes mais do que os Estados Unidos, né? E o Match Group, que é outra tese bem conhecida da casa, também o Tinder, né, que é a principal propriedade da empresa, o Brasil é o segundo mercado dele, né? Nos 2 casos, Uber e Match, quando a gente pegava o sell side, né, lá em Wall Street, 2017, 2018, no caso do Uber, e 2014, 2015, no caso do Match, eles consideravam a expansão internacional na perpetuidade 30% do negócio, 20% a 30% do negócio, né? Hoje o Match, o Tinder já é 60% a 70% da receita, já é ex-Estados Unidos, já é fora dos Estados Unidos, né? E o Uber também está caminhando para 50%. Ou seja, nesse caso, né, não estar nenhuma dessas 3 principais praças ajudou a gente, né? Possibilitou ideias únicas, possibilitou uma perspectiva, né, on the grounds, perto da ação, talvez diferente do que um cara em Nova York ou Londres teria. Fogo de Chão é outra história bem interessante, né? É uma empresa muito conhecida dos brasileiros, né? Cadeia de churrascarias, apesar de 60% do negócio hoje ser Estados Unidos, né? Eles têm uma série de restaurantes em Chicago, Nova York, as grandes cidades americanas, quase todas, Atlanta, tem uma fogo de chão, né? Mas lá é uma empresa muito pequena, evidentemente, né? Existia um cara só, quando ela era uma empresa aberta, do JP Morgan, que cobria fogo de chão, né? Ele cobria 25 grandes empresas de varejo alimentício americanas, KFC, McDonald's, Outback, Starbucks. Quando chegava na 25ª e última, que era fogo de chão, relatórios, evidentemente, não é a qualidade do analista. O tempo do cara era gasto em outras coisas, né? E, ao mesmo tempo, o pessoal de FIA Brasil, de Fundo de Investimento Brasil, não podia investir, porque era uma empresa com management texano e listada na Bolsa de Nova York. Então, a Fogo de Chão foi, há alguns anos, terra de ninguém, né? Nem o pessoal brasileiro que conhecia podia investir, porque era uma empresa listada em Nova York, e nem o pessoal americano conhecia profundamente a empresa, né? Então, acho que a gente julga que foi mais um caso que a nossa possibilidade única, né? Muita gente, quando a gente montou, a casa foi montada em 2017, né? O nosso fundo é de janeiro de 2017, muita gente falava, vocês vão fazer gestão global da praia do Leblon? Como é que vai funcionar isso? Mas eu acho que assim, o fato da casa ter durado e outras casas também terem montado depois fundos globais, né, de diferentes estratégias, mostram que existe sim uma lacuna a ser preenchida em fazer gestão global do Brasil, né? Então, assim, resumindo a FCL, para a gente já passar para falar um pouco mais do ano, né? É uma parceria de longo prazo, uma empresa de investimento de longo prazo, né? Que com mentalidade global e focada em valor, né? A gente busca realmente ser sócio de negócios um longo prazo, ao longo dos anos, né? A gente acha que tem ainda uma lacuna nisso, né? Pouca gente do mercado financeiro tem essa experiência de economia real, de ver os negócios, de tentar ser parceiro dos negócios, né? E a missão é essa, descobrir ideias e bons negócios, né, nessa confluência do século XXI, que é a convergência global, mercados emergentes, novas ideias, tecnologia surgindo, né, e com uma mentalidade autoral e contrária. Autoral no sentido de a gente busca ideias específicas, né, e ideias que não sejam do índice, né, não sejam closed beta, ideias reais que a gente acha que possam agregar performance para o fundo, né? Então, aonde é que a gente acha que pode encontrar essas ineficiências? Muitas vezes em mercados emergentes, que são empresas menos cobertas, companhias menos entendidas, né? Coisas menos líquidas, né? Novas tecnologias que trazem novos paradigmas, Match foi um caso, Uber a gente julga que também é esse caso, ideias de mais longo prazo do que o mercado normalmente tem, o mercado ele é muito impaciente, né? Como a gente sempre fala, a gente acha que o futuro está nos nichos, né? Nessas ideias específicas, e é aqui que a gente busca sempre essas ideias, né? Então, para resumir, né, convicção e concentração, né, a gente tem essa vontade de investir em algumas poucas ideias específicas que a gente acha
possam fazer a diferença, interseção entre private equity e public equity, né? A gente é um fundo de ações líquido, resgate D mais 21, mas com essa mentalidade de private equity, esses prazos de investimento de private equity, que a gente acha que é bem único, né? A última grande vantagem competitiva, né? Tem tanta gente boa no mercado financeiro, mas talvez assim essa possibilidade, a gente vai falar disso essa noite também sobre isso, né? De ter um capital perene, ter uma visão de longo prazo, né? Ela ainda é um diferencial, né? E muitas vezes, assim, companhias do G7 que investam em mercados emergentes ou empresas de mercados emergentes que possam ganhar o globo, ganhar o G7, né? Com essa busca por ideias não óbvias. Resumindo, é o que a FCL Capital tenta fazer, né? O nosso fundo principal se chama FCL Opportunities, foi lançado em janeiro de 2017, então ele fez 6 anos. Quando vocês verem a maioria das marcações de performance nessa apresentação, vocês vão ver os 6 primeiros anos. O nosso ponto corte é 30 de janeiro de 2023. Por que 30 de janeiro de 2023? Porque foi exatamente o aniversário de 6 anos do fundo. Essas apresentações, que a gente chama de FCL Day, elas costumam pegar o aniversário do fundo como data de corte. Então, aqui, para começar, é o nosso portfólio. Esse é no final do trimestre, tá? Esse aqui é o top 5 posições do fundo, Moncler, a gente já falou muitas vezes dela, tanto no nosso podcast como nas nossas cartas trimestrais. Fechou por um pouquinho como a maior posição do fundo, cerca de 10%. O CEO dela chama Remo Rufini, é uma líder, né? Não é uma coisa tão conhecida no Brasil por causa do clima, é uma líder mundial na grife de inverno, né? É uma moda de luxo para inverno, casacos de neve, casacos para esqui e etc. GoDaddy, um grande provedor, né? Sediado no Texas, é um provedor hoster de websites, né? Muitos websites, inclusive, por acaso, o próprio website da FCL Capital é sediado na GoDaddy. Tem uma empresa inglesa de apostas esportivas, ela é dona da BetMGM. No Brasil, ela é dona do Sporting Bet, que é um dos líderes de apostas esportivas, né? A gente tem muito essa tese que o esporte vai ser uma coisa mais dinâmica, mais interativa. A pessoa vai estar no estádio, vai estar vendo na TV e, ao mesmo tempo, fazer pequenas apostas. Então, a gente acha que os jogos, de uma forma geral, vão migrar de cassinos para uma forma mais nos celulares, mais interativa. O Uber, vocês conhecem, né? A empresa sediada em São Francisco, quarta maior posição, e Capri, uma grife, né? Dona da Michael Kors, da Versace. Fechou o trimestre, isso muda sempre, tá? Quase que dia a dia, porque as ações oscilam, evidentemente, tá? Mas elas fecharam como as 5 maiores posições. Consumo é um pouco difícil de medir isso, porque tem algumas coisas de staples dentro, empresas de alimento, então é uma pegada de consumo bem amplo, mas fechou como o maior setor, seguido por tecnologia. Top 5, 50%, top 10, 85%, top 15, quase a totalidade do fundo. O FCL, ele não costuma rodar com muito mais do que 16, 17 posições. Distribuição geográfica mudou um pouco, a gente também vai falar disso. Europa e Estados Unidos juntos são 60% do fundo hoje, China e Brasil mais 30%, tá? E o penduricários depois. Mas essas 4 jurisdições, elas dão juntas 90%, sendo que hoje mercados envolvidos são 60% do fundo. A maior exposição em termos de moeda é dólar, com 40%, depois vem euro, com quase 20%, real, com 13%, libra esterlina inglesa, com 10%, renminbi chinês, com 8,5%. Esse aqui é um slide bem interessante e novo, porque a gente nunca abriu ele publicamente, é a primeira vez que a gente faz isso essa noite, e a intenção desse slide é mostrar justamente essa mentalidade de PIPE, né, de Private Equity que a gente tem. Então, a gente pegou as top 5 posições, e novamente, é a primeira vez que a gente abre isso publicamente, as top 5 posições em cada fechamento de ano, desde que o FCL Opportunities abriu, e também agora, 31 de março de 2023, no fechamento do trimestre. Então, vocês podem ver que muitas das posições elas se repetem. Anta, por exemplo, era a maior posição em dezembro de 18, maior em 19, continuou como terceira maior em 20, ela não apareceu em 21, mas não saiu da carteira, 22, e ela deve ser provavelmente a 6ª ou 7ª maior posição hoje. Continua sendo uma posição, é só porque o fundo cresceu e a gente adquiriu outras posições, mas a gente não vendeu nenhuma ação da Anta. Ela continuou na carteira
Match Group, ela realmente saiu depois de alguns anos, a gente fez uma carta longa explicando por quê. A Nasdaq, ela vivia praticamente uma bolha nos idos da pandemia, 2021. Então, apesar de ser uma empresa que a gente acompanha até hoje, gosta muito, a gente teve que se desfazer. A Moncler, ela também já está desde 2018, se não me engano. Se a gente pega as top 5 de hoje, GoDaddy também deve ter começado bem no início do Opportunity. Temps é uma posição relativamente nova, eu acho que foi 2019. Uber é mais nova e Capri já é mais antiga. Então, assim, ao longo dos anos, se a gente pegar daqui a 5 ou 10, as posições elas não vão mudar muito. Claro que todo ano talvez tenha uma ou duas empresas novas no nosso portfólio, mas a mentalidade realmente é de ser sócio dos negócios. Então, com certeza, desse top 5 de março de 23, se a gente pegar dezembro de 28, a gente espera aí fazer um FCLD daqui a uns anos, com certeza algumas ou muitas dessas top 5 vão pelo menos continuar na carteira. Aqui é um slide também que é a primeira vez que a gente abre, né? Todo mundo sabe que a indústria de fundos de investimento está vivendo uma situação relativamente difícil no Brasil. Muita gente fala, como é que eu vou investir num fundo alternativo se eu tenho CDI a 14%? Como é que eu vou investir muitos resgates, alguns fundos, uma coisa pública sendo discutida na mídia, que perderam 70% do PL, 80% do PL, porque tinha um capital mais volátil, que aí o fundo teve um ano ruim, ou então, mesmo com um ano bom, com CDI a 14%, os investidores todos saíram, né? Então, eu acho assim, uma coisa que deixa a gente muito confortável, a FCL é quase que única, é uma casa pequena, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma posição, tem um capital praticamente proprietário, né? Então, isso aqui é o Redemptions, né? São todos os resgates que o fundo tomou nos últimos 12 meses. Vocês podem ver que teve mês que foi 0, 0,4, 0,3, a gente não deve ter tomado 3% de resgate no fundo, 3% do PL do fundo no ano inteiro, né? Então, realmente, a gente tem uma coisa muito próxima de capital permanente, que eu acho que é uma grande vantagem competitiva e permite a gente ter teses mais longas também, né? Que eu acho assim, tem muita gente inteligente na indústria, não tem gênio, não tem muito segredo intelectual, que tem realmente assim estratégias que permitem o gestor a ter uma visão de mais longo prazo, um capital mais proprietário, que faz com que a gente possa alongar as teses, né? Então, assim, eu acho que uma grande vantagem competitiva que num ano como esse, que foi um ano de pandemônio da indústria, deixa a gente super tranquilo. Aqui é a evolução da distribuição geográfica ao longo dos anos, desde que o Opportunities abriu. Tá? A gente está pegando desde 2017 para cá, né, que foi a abertura da empresa, do fundo. Né? Então, China chegou, assim, em alguns momentos, a maior posição individual do fundo. Né? A gente diminuiu, teve toda a questão, depois da pandemia, do Covid chinês, né, que houve realmente um lockup mais forte do que no resto do mundo, misturado com um certo desconto adicional que a China teve com justiça, por causa de uma campanha um pouco mais restrita contra empreendedores, contra os mercados financeiros lá em 2021, 2022, que parece que está se revertendo agora. Né? A gente também escreveu longamente sobre isso, a gente não vai entrar muito agora no assunto, mas existiram uma série de restrições e novas regulações bem estritas contra empreendedorismo e contra a atividade financeira, proibindo, por exemplo, jogos de videogame, ou acabando com a indústria de cursos privados de educação. Então, assim, isso deixou a gente um pouco ressabiado no mercado emergente, e a gente reduziu China, né? E hoje os Estados Unidos, que é a linha azul aqui, é a maior participação individual, mais ou menos um terço do Opportunities inteiro, seguido de Europa, né? Então, o Brasil, vocês podem ver que ele sempre foi mais ou menos 20% do PL do fundo, historicamente, né, que é uma coisa até que tirou um pouco de performance para a gente, e a gente julga que achou um novo patamar mais baixo do Brasil. Claro, é um país de baixo crescimento, é um país com todas as complexidades que a gente conhece, muitos dos nossos investidores procuram a gente fugindo de Brasil, a gente tem consciência disso. Por que a gente ainda tem alguma coisa de Brasil na carteira? Apesar de pouco, hoje é mais ou menos 13% do fundo. Porque realmente é um país assim, de muito desconto. A gente vai entrar também nos múltiplos. A Bolsa Brasileira está especialmente descontada, então a gente acha muito caro não ter nada de Brasil. Dito isso, ele nunca vai ser o nosso maior mercado, né? A gente investe globalmente. E
de 20%, né, com todas as incertezas que hoje a gente vive, né? Nesse momento, o presidente do Banco Central do Brasil está lá no Senado, numa sabatina complicada, então a gente não precisa nem falar das complexidades do Brasil, a gente julga que o Brasil vai meio que estacionar nesse patamar mais baixo, tá? Dos 20% talvez não volte tão cedo. E outros, né, um aprendizado nosso, claro que cada geografia, cada jurisdição é toda uma curva de aprendizado, intimidade com as empresas, intimidade com a situação local, não é uma coisa trivial, não é uma coisa rápida, tá? Então, esses outros aqui, que é realmente tudo que não é Europa, Estados Unidos, China e Brasil, ele pode muito aos pouquinhos subir, mas não vai ser uma coisa rápida. É claro que a gente olha, tem mercados interessantes, alguns cases de vez em quando chegam na nossa mesa, Turquia, Sudeste da Ásia, África, Índia, mas vai ser uma coisa muito devagar e com muita calma, porque realmente é toda uma curva de aprendizado. A gente acha que entende bem muitos setores nos Estados Unidos, com afinco, a fundo, Europa, Brasil e China, mas assim, fora esses, é uma curva de aprendizado ainda um tanto quanto longa. Aqui também é a mudança gradual, né, de setores. Novamente, consumo discricionário tem staples dentro, tá? É uma coisa assim, é uma medição bem ampla de consumo, mas se transformou por um pouquinho a maior exposição setorial do Opportunities, tá? Março de 23 isso. E tecnologia, que já foi maior, sempre é um dos maiores setores, aqui, estacionado em mais ou menos 30, com o resto fazendo um terço também, que aí vem saúde, commodities e tudo mais. O interessante é que entre desenvolvidos e emergentes, né, a gente sempre julga que uma posição meio que estática é 50-50, a gente precisa de mercados desenvolvidos, a maior parte das melhores empresas estão lá. Claro, você tem a Nasdaq, tem tantas coisas incríveis de tecnologia, você tem a área de luxo e de consumo europeia, que a gente fala tanto e vai falar mais aqui, mas, ao mesmo tempo, assim, nos mercados emergentes, você tem muita coisa ainda não descoberta, muita coisa, muitos diamantes assim, por baixo da pedra para ser lapidado, né? Então, óbvio, a beleza desse fundo, que a gente gosta tanto da estratégia, que a gente pode navegar. Quando a gente vê mercados emergentes especialmente descontados, a gente aumenta. Quando a gente vê pouca coisa com muito valor em emergente, uma situação mais nebulosa, a gente pode, aos poucos, aumentar a exposição a desenvolvidos, né? Então, é uma dança que ela vai e volta mesmo. Nesse momento, a gente tem 60 desenvolvidos e 40 emergentes. Essa aqui é outra coisa, assim, é uma coisa que a gente sempre faz nos nossos comitês mensais de risco, que são presididos pelo nosso sócio Guilherme, que está até aqui, ele vai falar daqui a pouco, mas é uma coisa que todo mês a gente faz internamente, e outra coisa que é a primeira vez que a gente está abrindo. O que a gente chama de portfólio agregado? A gente faz uma média ponderada de todas as posições do Opportunities, todas. Tudo que a gente tem na carteira, e se fosse uma empresa só, hipoteticamente uma empresa só, a gente pega 10% da maior posição, 9%, e fazendo uma ponderação de cada exposição, se fosse uma empresa só, como é que seria essa empresa imaginária, que seria a empresa do FCI Opportunities, né? Seria uma empresa com 9 bi de dólares de receita anual, lucro bruto de 4,5%, ou seja, uma margem bem alta, crescimento de 27% ao ano, ou seja, a gente está nesse momento um pouco menos naquele valor mais clássico, um pouco mais em crescimento, PL, né, um índice preço-lucro 24, 1 bilhão e 200 milhões de dólares de fluxo de caixa livre, né, que dá 4 e poucos por cento, isso já até aumentou, porque teve mais uma queda em fevereiro e março dos mercados, tá? E agora a distribuição geográfica de receita, porque a gente falou lá atrás da distribuição dos nossos investimentos, né? O Uber seria bocado 100% em Estados Unidos e Fleury em Brasil, etc. Agora não. Essa empresa imaginária, quais mercados ela bucaria receita, né? Porque tem exportação, tem empresas multinacionais, etc. O Uber, por exemplo, é um bom exemplo disso. Então, essa empresa imaginária ela teria 24% de receita em Europa, 29% Estados Unidos, 14% América Latina, principalmente Brasil, 28% Ásia e por aí vai. Então, vamos falar da performance, né? E eu ainda estou em tempo, estamos com 25 minutos, eu acho que a gente está on time ainda. Isso aqui é performance ao longo dos ciclos, tá?
de novo, desde janeiro de 2017 até hoje, vocês podem... o FCE de Opportunities, aqui são todos os principais índices do mundo, tá, gente? S&P 500, Stoxx 600, né, que é um índice que pega a Europa toda, basicamente. MSCI All Country, né, que é um índice, na verdade, é a maior referência do Opportunities, porque ele pega um índice acionário que pega o mundo todo, mercados emergentes, mercados desenvolvidos. Ele só é mais large cap que a gente, mais desenvolvido que a gente, mas aí tem o índice de mercados emergentes, China e Brasil. Então, a linha azul escura sendo Opportunities, vocês podem olhar o seguinte: janeiro de 17, até a pandemia e depois da pandemia, até o final de 21, agosto de 2021, mais ou menos, o Opportunities esteve na frente de tudo, tá? Qualquer índice acionário do mundo, basicamente. E aqui, até o final de 22, o Opportunities se desloca para o meio, né? Ainda na frente dos emergentes todos, ainda na frente do Brasil e China, mas bem atrás de S&P, de Europa e de All Country. Por quê? Porque existe um grande sell-off a partir do final de 21, especialmente 22, de tudo que é mercado emergente. Tudo que é mercado emergente, um grande sell-off. E agora, 23, começando a recuperar, começando a diminuir a diferença um pouquinho. Mas ainda não tudo. Por quê? Porque mercado emergente fez a gente se afastar, né, do S&P, dos principais índices de mercados desenvolvidos. Agora, comparando a gente com os índices brasileiros, aí a gente foi moleza, né? O Opportunities versus CDI, a gente está mais que o dobro do CDI no acumulado, e também versus Bovespa, a gente está ganhando com alguma folga, tá? E muita gente fala, mas que injustiça vocês se compararem com referências brasileiras, vocês são fundo global. É verdade, mas a gente sabe também que a grande maioria dos nossos investidores são brasileiros e comparam a gente com o CDI, com o IBOV. Então não tem jeito, a gente tem que comparar, tá? E sobre as referências brasileiras, a gente tem bastante folga ainda. Sobre o All Country, né, a gente esteve na frente novamente, né, que o All Country estava escondido ali na maior parte do tempo, né, e aí naquela queda de emergentes, o Opportunities veio para trás, a maior diferença do Opportunities para o All Country foi janeiro de 22. A partir de agora, vocês podem ver no finalzinho, que o Opportunities começou a apertar um pouquinho diferente. Por que a gente acha que a gente vai novamente passar no acumulado de todos os índices, tá? E aqui vem 12 meses de acumulado, né? Que a gente já está praticamente empatado com o All Country. E por que a gente acha que vai, com o tempo, passar? Porque mais cedo ou mais tarde, mercados emergentes vão novamente passar e cobrar essa diferença dos mercados desenvolvidos. E aqui vem o porquê. Esse talvez seja um dos slides mais importantes da apresentação, e eu queria parar um pouquinho mais de tempo nele com vocês. Ele pega a cota do Opportunities e o retorno acumulado desde a abertura do Opportunities em diferentes datas, em 4 datas. Então, vamos lá. 30 de janeiro de 2020, aniversário de 3 anos do Opportunities. Foi um pouquinho antes da pandemia. A cota estava 1,95. Tá? E qual era esse retorno? Porque o fundo tinha 3 anos, o retorno anual médio era 24,88% ao ano, em reais. Né? Porque 3 anos, né, o fundo já tinha quase dobrado. E aí, 2 meses depois disso, óbvio, veio a pandemia, a gente tomou um sell-off, como o mercado todo, né? Cota veio a 1,67, e aí isso dava um retorno de 17% ao ano, mais ou menos. 31 de janeiro de 2022, né? Cota em 2,47. Foi aquele high, aquela bolha pós-pandemia, a gente voltou para o 20% ao ano. Claro que 24, todo ano teria que dar 24, um ano que desse 23, o acumulado já cairia, né? É uma coisa difícil, mas a gente vai falar das metas de longo prazo agora. Então, 31 de janeiro de 22, cota 2,47, 20% ao ano praticamente, desde 30 de janeiro de 17, né? 5 anos. E, por fim, 30 de janeiro de 23, depois desse sell-off todo, a cota parou em 2,08. Reparem que a cota ainda está, depois do sell-off, mais alta do que a cota quando a gente tinha 24,88 ao ano, né? Porque 3 anos se passaram, aquela coisa. Então, a gente tomou um sell-off importante, com o mercado todo, 22, né? Mas a retorno anual médio ainda está em 13% ao ano, né? E aí vem o ponto mais importante que eu queria chegar no próximo slide, né? O que a gente imagina como um retorno anual médio para o longo prazo da FCL, tá? E a gente vai falar por que isso vale tanto para reais como para dólares, tá? A gente imagina que um retorno normalizado ao longo dos ciclos, ideal, é nossa meta, se figure em torno de 20% ao ano, tá? Mas como é que funciona esse 20%? Funciona depois de um grande bull market, igual a gente teve no início de
20, né, 30 de janeiro de 2020, que foi para 24, né? Então, depois de um grande bull market, que ele passe de 20, e depois de um bear market, como é o caso atual, que ele fique bem abaixo de 20, que ele fique em 14, 15, 13, né? Mas aí, ao longo dos ciclos, normalizado nos ciclos, a gente imagina que 20% ao ano, tá, seja uma performance que a gente almeja. Claro, a gente não pode prometer, tá? Mas é uma performance que a gente almeja. E por que o Opportunities tem swings mais fortes do que o S&P, né? Ele sobe um pouco mais e cai um pouco mais do que o S&P. Alguns motivos. A gente é um pouco mais concentrado, a gente tem mais mercados emergentes do que eles, a gente tem mais smaller caps, né, small caps do que eles, e a gente é mais concentrado em tech, em consumo do que eles. Né? Então, aqui vem, né, e por que a gente acha que vai passar de novo S&P no acumulado? Né? A gente é confiante disso. Isso aqui é o acumulado do Opportunity, 6 anos e poucos, do S&P, com mercados emergentes. Como vocês podem ver, está comendo poeira. Né? Quase 100 pontos diferentes. Mercados emergentes não rendeu nada, tirou performance. A gente teve uma performance acumulada aí de 50%, uma exposição acumulada de 50% de mercados emergentes, quase não rendeu nada, por isso a gente ficou para trás. Né? Mas aí que vem o ponto mais importante. Vamos pegar, né? Vocês poderiam falar, mas então que burrice, por que você não fica 100% em mercados envolvidos? Porque aí que está, o mercado ele cobra o preço dele no longo prazo e os múltiplos eles se alinham. Né? O ciclo ele sempre muda. Isso aqui é o quê? 20 anos. 20 anos de comparação entre o S&P e o mercados emergentes. Mercados emergentes na primeira década, né, a partir de 2013, disparou na frente, Cristo Redentor voando, todo mundo sabe bem da história que foi, e aí a gente viveu uma década agora, os últimos 10 anos, de muita alta performance do S&P. Então, nos últimos 10 anos, alguém poderia pegar, nossa, mercados emergentes só arruinaram a performance. Realmente, desde que a gente abriu, foi verdade. Mas a gente acha que é estratégico e necessário ter de tudo, buscar as melhores oportunidades de tudo, e, claro, os ciclos vão mudar. Num momento que o S&P outperforme todo mundo, talvez a gente fique para trás. Mesma coisa mercados emergentes. Né? O Opportunities aí nunca vai ser o fundo que vai superar todos os índices, que vai ter alguma coisa específica que vai performar melhor do que uma carteira diversificada como nós. Mas, no longo prazo, a gente é confiante que, com os ciclos se normalizando, a gente outperforma eles todos. Tá? E aí vem, não diria que a prova, que é muito pouca amostragem, né? Mas será que o ciclo estaria mudando? Fica a indagação nesse slide 26, né? Que aqui vem Opportunities versus S&P versus Nasdaq nos últimos 6 meses. Né? E aí, nisso, a gente já pode ver, né? O Opportunity rendeu aí uns 15% em dólar, né? Nos últimos 6 meses, sempre terminando 30 de janeiro de 2023, né? E os outros foram negativos. Né? Estaria o ciclo já mudando? Né? Fica a nossa indagação. Então, aqui vem a atribuição, desde a Inception, né, desde 30 de janeiro de 2017, as duas maiores posições que deram performance para Opportunities foram ANTA, né, a famosa empresa de materiais esportivos, que a gente já falou muitas vezes, né, uma espécie de alpargatas da China. Né, ela, pela primeira vez, em março de 23, passou a Nike na liderança das empresas de materiais esportivos na China. Né, a maior contribuidor positivo de performance, e Match Group, né, que é outro que a gente já falou muito. E os maiores detratores de performance, as duas posições na história do fundo que a gente perdeu dinheiro, uma em Dux, né, a dona da Estácio, e o Grupo Fleury, né, na nossa posição de saúde em América Latina, foram as duas posições que a gente perdeu dinheiro. 22, mesma coisa, detratores e Dux e Fleury, e contribuidores Anta e Vips.com, que é uma espécie de Groupon da China, misturado com a Amazon, um portal de vendas de varejo na China, foram as duas posições que mais contribuíram para a performance do Opportunities. Agora vamos falar de geografias, que esse slide é bem interessante. Né? Contribuidores positivos. Né? Desde a história do Opportunities, que a gente deu aí 100% de performance, nesses 6 anos mais ou menos, a China rendeu 63%, Estados Unidos 60%, né? Brasil e Europa, cada um só 5 pontos percentuais positivos, né? Índia também 5%. Detrator não teve, a Rússia um pouquinho, era uma posição muito pequena que a gente tinha, muito antes da guerra, qualquer coisa. Né? E aí é interessante, né, que é uma resposta interessante para aquela crítica original. Né? Vocês vão fazer gestão na Praia do Leblon, gestão global na Praia do Leblon. Você vê que aonde a gente investiu relativamente mal, a gente estava fazendo essa autocrítica, né? Claro, a gente espera mudar, um grande case muda isso tudo, essas coisas são dinâmicas, tá, gente? Mas aonde a gente investiu mal, porque foram geografias que a gente teve exposição,
né? Foi o Brasil e a Europa. Europa e Brasil, cada um a gente teve mais ou menos 20% do PL do fundo aplicado, né, nesses 6 anos, né? E não teve tantos pontos positivos. Foi positivo, né, ao longo dos anos, que bom, mas não foi tão positivo quanto China e Estados Unidos, né? China e Estados Unidos realmente foram, assim, onde a gente teve as melhores ideias, pelo menos até hoje, né? O que mostra, assim, é engraçado, né? Como que a gestão nossa, ela foi mais capaz, pelo menos nesses 6 anos até hoje, em China e Estados Unidos do que em Brasil. Agora vem uma série de 3 slides, tá? Que eu também julgo bem interessante, né? Que mesmo falando isso tudo, não foi o stock picking que atrapalhou a gente, né? A gente um pouco atrás da S&P, por exemplo, 2022. Então vamos pegar 22, as 2 maiores posições da FCL nos Estados Unidos versus S&P. As 2 maiores foram GoDaddy, né, que a gente já falou, top 5 posição, e Capri. As 2 estão aqui, essa linha vermelha e a linha azul escura, outperformaram o S&P. Então, essa underperformance foi por causa de jurisdições que a gente tinha investimento, mas não por causa do stock picking dentro da jurisdição americana. Mesma coisa Brasil, né? A Ibov performou muito mal. Esse aqui é o Small, né? Que tem mais a ver com o que a gente faz no Brasil, que é o índice Small Cap do Brasil, né? E Pera disparou, foi uma das melhores coisas da Bolsa Brasileira no ano passado, né? E Fleury teve quase junto aqui do índice Small Caps, né? Ou seja, esse combinado ele deu muito melhor do que o Small também, né? Então, novamente, não foi o stock picking que tirou a nossa performance, foi a exposição a mercados emergentes como um todo, né? Praticamente qualquer coisa em mercados emergentes botaria a gente atrás do S&P e da Nasdaq nos últimos 2 anos. Mesma coisa a China, VIP Shopping do Ianta, né? As 3 outperformaram essa linha cinza, que é o CSI 300, né? Que é o índice chinês. Vamos falar um pouquinho de macro, né? Por que a gente teve um ano tão difícil? Todo mundo sabe, né? Isso aqui, gente, é inflação. Brasil, CPI americano, né? A inflação saiu completamente do controle, teve política completamente equivocada, né? De superaquecimento durante a pandemia, né? Houve um certo desespero, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, Brasil, né? E aí esse superaquecimento gerou, misturado com um desarranjo de cadeia produtiva, gerou um descontrole inflacionário, né? Que evidentemente puxou isso aqui que a gente está vendo agora, né? Que puxou as taxas de juros, né? Taxa de juros atual dos Estados Unidos já está na banda de 4,75 para 5, 3,75, mas vai convergir para 5 também a Europa, né? China é um caso à parte, monetário, Brasil lá em cima. E aí as previsões de crescimento, né, do FMI mais recentes já mostram essa desaceleração com algumas pessoas prevendo recessão, né? Isso gerou um sell-off histórico, um sell-off muito importante. Isso aqui é um índice preço-vendas, né? Price Sales Ratio dos índices de 2010 para cá. Então, essa linha azul escura, né? Claro, existiu essa outperformance do S&P, que sempre foi um índice, quase sempre, né? Um índice mais com prêmios maiores, né? Com múltiplos maiores do que o resto do mundo mesmo, né? E a gente pode ver que é um índice que mais caiu, mas tinha que cair mais e ainda tem um prêmio sobre os demais. A gente viveu para ver isso, né? 2010, 2011, época do Cristo voando, o mote era diferente, né? Mercados emergentes têm mais crescimento. As narrativas elas mudam muito no longo prazo do mercado, né? Acostumem-se com isso e vão continuar mudando, né? Então, China e Brasil, acreditem se quiser, eles tinham um prêmio sobre S&P e Europa, né? 2010, 2011. Claro, assim, que esse prêmio foi para o espaço, né? O Brasil, o pessoal de FIA Brasil sabe bem disso, tem falado isso com razão. O Brasil está em mínimas históricas, né? Esse 2015 aqui é época da Dilma, né? Época que o Brasil ia acabar e a gente voltou para esses múltiplos de price sales e China também, os menores múltiplos da história. Mesma coisa para índice PL, né? A gente está, olha só, 2015 está aqui, a gente está claramente o Ibovespa em PLs menores do que 2015, né? Os Estados Unidos voltou, né? Teve essa bolha durante a pandemia e voltou. No mínimo, a gente pode dizer que não tem mais bolha, está mais ou menos rodando o que estava em 16, 17, e Europa com desconto maior do que o comum, e China com desconto maior do que o comum também. Isso aqui é um slide importante, né? Que esse é o índice do dólar em relação às outras moedas. Por que a gente quer falar dele? Porque todo mundo lembra, né? A gente é um fundo global, e aí todo mundo lembra, vocês se beneficiam com dólar alto.
Porque quando a gente pega a cota em dólar, a cota em real, claro, a nossa cota em real sobe quando o real se desvaloriza em relação a todas as outras moedas, porque a gente tem empresas no mundo todo, tem investimento no mundo todo, então a nossa cota vai se valorizar realmente em reais, tudo mais constante, quando a gente tem um real mais fraco. Mas o que ninguém lembra é que o dólar subiu muito em relação ao mundo todo, né? É, o euro chegou a ter 95 centavos de dólar, agora já está 1,10 dólares o euro, né? Então o dólar teve em máximas de 20 anos. Isso faz com que, em dólares, a nossa performance tenha ficado para trás. Por quê? Porque como a gente tem uma cesta de moedas, de empresas do mundo todo, que consequentemente uma cesta de moedas no nosso portfólio, né? E a gente rodou isso lá para trás na apresentação, isso faz com que, em dólar, a nossa performance tenha ficado para trás. Porque a gente não tem só dólar na carteira. Dólar não é 25%, 30% do nosso portfólio, né? E mesmo essas empresas, elas investem mundialmente, né? Só que agora a gente parece estar vendo uma reversão de ciclo também. O dólar está começando a cair em relação ao euro, em relação ao renminbi, em relação à libra esterlina. Isso dá muita confiança para a gente que não só a gente pode ver retornos compostos maiores em real, tá? Por causa dos motivos que a gente falou, né? Um novo bull market pode estar vindo, etc. Como também deixa a gente confiante que, mesmo em dólares, a nossa performance composta pode se aproximar da performance em reais. Por fim, né, a gente fez a nossa última carta, a gente apelidou de a Caixa Mágica, né? Por que a Caixa Mágica? Realmente os mercados acionários são uma caixa mágica, né? De 1900 para cá, eles deram 10% ao ano em dólar. E isso não só nos Estados Unidos, tá? A Austrália até performou melhor que os Estados Unidos, uma série de países, né? Isso é muita grana, né? Você realmente multiplica dezenas de vezes ao longo de décadas, simplesmente deixando num índice, né? E por que não tem tanta gente que faz isso? Por que não tanta gente ganha dinheiro, né? Porque é uma caixa muito cruel. Ela tem anos terríveis, né? Ela tem anos... É pouco consolo para a pessoa de 1931, que está aqui, ou mesmo de 22, né? Perder 30% e pensar, no longo prazo eu vou estar bem. Mas a gente queria mostrar como que 2022 foi atípico. Isso aqui é uma distribuição de retornos todos os anos, desde 1930, né? Então, vamos lá. 54, 33 deram mais que 50% ao ano em ações, né? 2022 está aqui, né? Um ano que deu menos 30. Você vê como ele é raro. Esses anos, o pessoal fica muito assustado nesses anos, mas não precisa. Porque a gente olha esse gráfico de distribuição de retornos, a gente vê como anos como 2022 são raros. São raros. E, óbvio, nos momentos que esses anos acontecem, todo mundo pensa, agora é o novo normal, vai dar sempre menos 30. Mas não. É só pegar uma distribuição de 100 anos que a gente vê como que um ano tão ruim como 22 foi raro, né? E aqui, o gráfico da esquerda é uma carteira ponderada de bons com ações. Aí é mais raro ainda, foi o pior ano da história, de 1930 para cá, porque bons também performaram muito mal, né? Então, assim, a gente termina com a indagação. Seria esse um bom ponto de entrada, né? A gente acredita que sim. A partir de junho, a gente já espera, antes, né? No dia de hoje, para quem recebeu a cota, os últimos 12 meses, o oportunidade está negativo em real 0,5%. 0,5% negativo, está no 0 a 0 nos últimos 12 meses, né? Ganhando, talvez, na maioria dos fundos do Brasil, né? Por quê? Porque a gente tem um efeito base, a gente teve meses muito ruins até junho do ano passado, então junho desse ano, como a gente está substituindo no efeito base 12 meses, meses ruins do ano passado com meses bons desse ano, a gente espera, ou pelo menos com meses novos, né? A gente já espera começar a gerar performance 12 meses, pelo próprio efeito base, positivos, né? Então, o nosso foco sempre vai ser retornos compostos em dólar, no longo prazo, os mais altos possíveis. A gente imagina que eles vão convergir, porque o dólar está começando a cair, como a gente mostrou. E aí vem algumas posições novas, né? A gente só mostra alguns grandes dados em bullet points, como é que os múltiplos caíram, né? Porque algumas receitas recordes de empresas, né? E aqui são 4 investidas nossas embaixo, né? A gente pegou receitas, né, ao longo dos anos e um market cap, o fluxo de caixa livre ao longo dos anos e um market cap delas, né? Muitas vezes tem casos aqui, por exemplo, uma HelloFresh, a receita triplicou e o market cap tá no mesmo patamar, né? E outros casos também tem, enfim, Fleury. A gente tem alguns negócios que as receitas e o fluxo de caixa livre mais que dobraram,
e o valor de mercado caiu, né? Algum motivo, quer dizer, é aquela velha máxima, né? Tudo que não pode continuar para sempre não continua. Então a gente imagina que a inflexão ela deve estar vindo. Então, para terminar a parte de performance, a gente já está se dirigindo para o final, né? A gente vai falar um pouco do jeito que a gente opera, para quem não conhece. A FCL Capital ela tem a característica específica, né, de não ser uma casa que investe em papéis muito soltos. A gente investe no que a gente chama de macroteses, né? O que são macroteses? Grandes ideias, né? Grandes verticais, que aí a gente pesquisa a fundo várias ideias, e a partir dessas várias ideias, a gente tenta achar posições, né? Então, a gente pode falar algumas ideias que a gente desdobrou em algumas posições ao longo dos anos, né? A tese de luxo na Europa, né? De empresas de luxo na Europa, tecnologia, transição energética, China, consumo na China, né? Então, vamos passar algumas delas, né? E empresas negligenciadas em mercados emergentes. Vamos passar algumas. Luxo europeu, né? A gente tem muito convencimento, né, que o que tecnologia é para os Estados Unidos, luxo, né, luxo é para a Europa. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Ninguém briga com as empresas tech americanas, né? Tipo assim, não tem outros Googles no mundo, Facebook, Uber, Oracle, a gente pode passar Microsoft, etc., Amazon. Quer dizer, são os melhores. É igual o jogador da NBA. Quando ele sai, ele vai massacrar, né? Porque são os melhores, eles vão conquistar o mercado, né? E a gente ficava assim, como é que a gente... Existe um paralelo disso no mundo, né? Existe alguma coisa? Recursos naturais no Brasil? Não, não é tão único assim, né? E a gente se convenceu ao longo dos anos, né? Já alguns anos atrás, que o paralelo mais próximo disso eram empresas de moda na Europa, né? Empresas de alto luxo na Europa. Elas têm muitos atributos de serem difíceis de serem replicados, né? A história, a visão de escassez, né? E a gente estava muito convencido de que o mundo ele estava e está vivendo um novo boom de consumo de luxo. Esse slide aqui, esse slide 44, é o número de milionários do mundo, número de pessoas no mundo, e tem patrimônio pessoal, tirando a casa própria, mais de $1 milhão. O número de milionários no mundo ele sobe, né? O mundo está enriquecendo. Na África, na Ásia, em todo lugar, o número de milionários sobe, o mundo está ficando mais afluente, né? Ao mesmo tempo, o mundo está ficando mais desigual, né? Isso aqui, esse outro gráfico, 45, no slide 45, é o número de pessoas, é a proporção de renda que os 10% mais ricos de cada região detêm, né? Vocês podem ver que em todas as regiões, os 10% mais ricos estão ficando com uma parte maior. E um mundo mais rico e mais desigual é um cenário perfeito para consumo de luxo, né? A gente estudou a fundo isso. Mesmo sociedades ricas, mas muito igualitárias, como a Escandinávia, não tem um consumo de luxo tão forte. Por quê? Porque as pessoas sentem menos a necessidade de mostrar onde na escala, onde na cadeia elas estão, né? Não, todo mundo é igual mesmo. Agora, sociedades mais iguais, as pessoas sentem mais a necessidade de consumir luxo para sinalizar onde elas estão, né? Então, riqueza e desigualdade, um ambiente perfeito para o consumo de luxo, né? E esse cara, né, eu acho assim, é uma tese que a gente se orgulha muito, né? Moncler foi uma grande geradora de lucro para o fundo, várias outras teses nossas, né? E esse cara aí, o Bernard Arnault, foi provavelmente o cara que viu isso antes, né? Já nos anos 90, ele montou o grupo LVMH, né? Dono de muitas marcas importantes, Louis Vuitton, Christian Dior, Dom Perignon, e dezenas de outras marcas, Tiffany, dezenas de outras marcas de luxo, né? E esse ano, né, meio que coroando essa tese que a gente teve há alguns anos, ele acabou pulando para primeiro lugar na revista Forbes como o homem mais rico do mundo, que mostra bem o sucesso dessa tese, como essas empresas estão indo bem. Então, alguns exemplos de empresas de consumo de luxo que a gente investiu ao longo da história do fundo, não todas estão hoje na carteira. Capri, que a gente falou, da Versace, né, grife italiano, e também da Michael Kors, Moncler, artigo de luxo de inverno, Carlsberg, cervejaria premium da Dinamarca, né, cerveja premium da Dinamarca, Farfetch, que é um portal de luxo, né. Então, vamos falar de Ásia, né, a gente acredita muito que o consumo da Ásia, especialmente da China, vai mudar o século. Por quê? Né? Porque do mesmo jeito que os Estados Unidos mostraram que a escala tem muito valor, né? Em retrospecto, a gente deveria ter investido tudo em consumo americano. Walmart, McDonald's, né? Starbucks, etc.
E, em retrospecto, assim, essas empresas foram as campeões. A gente acha que a mesma onda vai acontecer em consumo asiático. 2 bilhões de pessoas consumindo. Antes eram 300 milhões que já propiciaram essa escala inédita, né? Dessa vez vão ser 2 bilhões e vão gerar muitas ideias únicas. Então, a gente fez um estudo muito grande de percorrer quais ideias o consumo asiático pode fazer emergir, né? O consumo hoje no PIB da China é 40% do PIB contra 70% nos Estados Unidos. Isso sendo que a China vai crescer muito mais, né, e vai convergir para índices maiores de consumo sobre PIB, a gente imagina que o consumo na China pode triplicar. Então, alguns investimentos que a gente fez, né, nessa vertical, Anta, a gente já falou, a empresa de consumo, né, de material esportivo, Trip.com, que é o portal líder de viagens, né, é um portal de viagens chinês, né, para pessoas entrarem nele e buscarem passagens ou hotéis. Pinduoduo, um grande portal de varejo. Fushow, né, que é uma outra tese famosa nossa, que ficou alguns anos na carteira, a gente não tem mais, que é uma empresa funerária, né, que lá é visto como um bem de consumo, né, quando os pais morrem, gastar muito dinheiro no funeral é uma sinalização de status, do mesmo jeito que, mal comparando na América Latina, casamento, 15 anos né? E aqui a gente fala um pouco mais do Pinduoduo, né, e do app Temu, que é o app deles nos Estados Unidos, a explosão de receita e de geração de lucro que teve, a gente acha que é uma empresa que está só no começo. Empresas negligenciadas em mercados emergentes, tá? E a gente já está se direcionando para o final. Tem alguns exemplos aqui, fogo de chão a gente já falou, né? Por que possibilitou a gente ter essa exposição sem muitos fundos não podendo investir, até que uma empresa de private equity americana chamada Thomas H. Lee comprou. IHS, uma empresa que tem na carteira, uma empresa que surgiu na África, na Nigéria, num setor muito seguro, né, que é de torres de telefonia, também presente no Brasil e pouco negociada. Então, a gente foi praticamente procurado pela empresa hoje, a gente investiu e hoje a gente tem um relacionamento muito próximo com eles, a gente se encontra com eles, porque realmente assim eles buscam fundos como nossos, né, uma empresa menor que passa longe do radar dos grandes fundos. Fleury e Ipera, que são duas empresas de saúde, a gente acha que saúde na América Latina é um setor muito promissor. Transição energética, uma vertical nova para a gente, tá? Não é tão profunda e não tem ainda tantos negócios quanto luxo europeu, tecnologia ou fina, mas a gente acha que vai ser gradativamente uma vertical que vai ter novas ideias, novos negócios. Então, a gente vai falar de Ambipar, por exemplo, que é uma empresa que a gente tem hoje na carteira, é uma empresa listada na B3, especialista em emergências ambientais, atender emergências ambientais e serviços ambientais. Suzano, que todo mundo lembra como empresa de papel, mas também a gente acredita que cada vez mais pode ser uma empresa com um nicho de captura de carbono, que pode até fazer um dia um spin-off. Glencore, a trading, tá? de minérios. Vamos falar de tecnologia antes de terminar essa parte, né? Claro que o mundo mudou e vai continuar mudando por causa de tecnologia, né? A pandemia ela mostrou bem que essa dicotomia, esse paradoxo que a gente vive, né? De um mundo físico em declínio, ao mesmo tempo que um mundo virtual cada vez subindo mais, se tornando cada vez mais interessante, né? Uma geração que vai tomando lugar nativa digital, né? E negócios e ideias globais, né? Porque a tecnologia surgiu muito na Califórnia, né? Quase todos os negócios surgiram lá, mas cada vez mais a gente vai ver no mundo que boas ideias e ideias que mudam o mundo vão surgir de qualquer lugar, da China, da Europa, no Brasil, né? E a gente acha isso muito excitante, né? E alguns exemplos de empresas de tecnologia que a gente investiu ou investe no fundo, né, nesses anos. Em Tem, a gente falou, né, uma empresa líder de entretenimento interativo, de jogos online, apostas online. GoDaddy, Uber, Match Group, líder mundial de relacionamentos online. Aqui, como destaque, nessa vertical, a gente está falando de Uber, né? A gente acha que vai ter um grande inflexão, porque o mercado está muito... É uma empresa que teve muitos erros, a gente já dedicou uma carta para falar só dessa empresa, né? Foi muito mal tocada no início, é um business genial, um dos poucos business que vão mudar o mundo, e a gente não tem dúvida disso, mas, ao mesmo tempo, ela tinha muita queima de caixa, teve uma entrada equivocada na China, que queimou muito caixa, erros de management, o CEO foi até expulso do negócio e fundador, né, com problemas até de ética, de conduta do negócio, com empregados, né,
colaboradores da empresa alegando assédio, né? Então, há 3 anos atrás, um novo CEO que está realmente fazendo um grande turnaround entrou no Uber, né? Hoje é uma empresa que negocia o mesmo market cap, mais ou menos 50 bilhões de dólares, de 2019, quando teve o IPO, sendo que o mercado está muito focado em 2022 e 2023, quando a gente já tem muito claro que 2025, e a gente gosta muito de focar 2024 e 2025, a gente acredita que em 2025, isso aqui são as corridas, né? Vocês veem que o Uber já está superando a pandemia em número de corridas mundiais, né? O Lyft, que é o maior concorrente, ontem mesmo mandou 30% da equipe embora. É aquela velha máxima, né? O winner takes all, o vencedor leva tudo. O Google leva tudo, sendo líder de busca, Facebook levou tudo, sendo líder de redes sociais, né? Meio que todo mundo tende ao vencedor. O motorista, ele está listado no Uber, ele usa o Uber porque todos os usuários estão lá e o usuário usa porque tem um carro mais perto. E desatar esse nó, alguém vir e concorrer com isso, a gente acha até difícil de imaginar, né? E a gente acredita que em 2025 o Uber vai gerar 6 bilhões de dólares de caixa livre. Ele está cada vez mais sendo uma empresa resiliente. Esse verdinho que vocês veem nesse slide 59 é a parte de delivery. Lembrando que no Brasil, porque ele só fica em delivery em mercados no mundo que ele é o número 1, o número 2. Nos Estados Unidos ele é o número 2, depois do DoorDash. No Brasil ele era o número 3, depois do iFood em primeiro e do Rappi em segundo. Então ele resolveu sair, mas na grande maioria do mundo ele continua. E ele está cada vez mais resiliente com esses dois mercados, né? E é mais um atrativo para o motorista, porque o motorista ele tem horários de pico. De manhã, quando as pessoas vão para o trabalho, vão para a escola, e na volta do trabalho, da escola, às 6 horas. Né? E ao longo do dia, é justamente quando o delivery anda muito, bomba muito, porque as pessoas pedem almoço nos escritórios. Né? Então, assim, o motorista, graças ao fato do Uber ter os dois negócios, consegue ter demanda e ter trabalho o dia todo. Né? E isso a gente acha muito difícil, qualquer concorrente, um 99 não consegue replicar, e o Uber está cada vez mais sobrepujando. Né? Então, esse mapa mostra bem como o Uber, ele, em quase todo mundo, é dominante, ou pelo menos número 2. Em ride-sharing, né, que é a mobilidade, ele está praticamente sozinho no mundo, a não ser fora da China, ele é líder em todos os mercados, inclusive Brasil e Estados Unidos. O Lyft na Califórnia era um bom competidor até um tempo atrás, está cada vez mais ficando para trás. Aqui são os consensos, né, de 2025. O mercado ainda não acordou por fato que 2025 é praticamente garantido que ela deve gerar mais de 6 bilhões de dólares de caixa livre, num valor de mercado ridículo como esse. Eu vou passar a palavra rapidamente para o Guilherme, esses são os últimos slides da apresentação. O Guilherme vai falar sobre operações, tá? E depois a gente volta para perguntas e respostas. Obrigado, Fernando. Só compartilhar aqui rapidinho. Perfeito. Bem, pessoal, é um prazer estar falando aqui com vocês de novo, mais um FCL Day. E agora, só rapidamente, né, antes de a gente ir para perguntas e respostas, eu vou falar aqui rapidamente sobre as atualizações, as melhorias e os updates que a gente introduziu aqui na FCL ao longo desse último ano, né? Tudo voltado para partes mais operacionais. A começar por mídia, né, eu diria que a FCL já é uma figurinha repetida nos principais podcasts e publicações relacionadas ao mercado financeiro aqui no Brasil. A começar pelo famoso Stock Pickers, né, um podcast que a gente já foi chamado por diversas vezes, seja para falar sobre teses específicas ou sobre assuntos mais gerais do mercado. A gente gosta muito de participar desse programa. Em 2022 também a gente celebrou uma nova parceria, né, com o Traders Club, o TC, que acabou chamando a gente para participar de um painel sobre o setor de saúde aqui no Brasil. Foi um evento super bacana na sede deles lá em São Paulo, mais ou menos no meio do ano passado. A gente gostou muito de ter participado. Foi um evento super bacana. A gente fica animado aí, né, com as próximas colaborações que a gente possa ter com o TC. E, por fim, mas não menos importante, né, a gente sempre foi uma gestora que gostou muito de estar presente assim no mundo digital, né? Isso se traduz no nosso perfil lá no SumZero, que é a maior e a principal, eu diria assim, rede social ligada exclusivamente ao mercado financeiro, né? A gente faz questão de ter um perfil lá super atualizado, com todas as nossas publicações, todas as nossas teses,
E por ser uma rede social, né, onde as pessoas podem comentar as nossas teses e tudo mais, sempre tem uma troca de ideias muito interessante. Então a gente gosta muito de estar lá também. Agora a Morningstar, né, a Morningstar é a principal provedora aí de informações independentes sobre o mercado financeiro e o mercado financeiro em geral, mas principalmente fundos, né? A gente, desde o início do nosso fundo FCL Opportunity, o fundo tem uma página lá no Morningstar, só que até o ano passado, todas as informações do fundo que constavam lá na Morningstar eram dados que eles pegavam via CVM, né? Ou seja, apesar deles estarem obviamente certos, eram dados às vezes muito desatualizados, ou eles tinham dificuldades em encaixar um investimento específico no setor, no país que esse investimento estava. Então, a partir do segundo semestre do ano passado, a gente tomou a iniciativa de passar a mandar diretamente, né, para a Morningstar todos os dados do nosso fundo com uma frequência mensal, o que resultou aí numa página nossa do fundo bem mais atualizada lá na plataforma deles. E dentro da Morningstar, né, ano passado a gente também recebeu o maior rating de sustentabilidade que a plataforma dá para os fundos que estão lá. A gente ficou bastante contente com essa avaliação, porque a Morningstar, né, sendo gigante do jeito que ela é, por ela ter dado esse rating para a gente, mostra que a gente está tratando questões, né, que são tão importantes como esse de seguir um dos melhores práticas globais. Então, foi algo que deixou a gente bem contente. Aí agora, né, o que é possivelmente a principal novidade que a gente tem para dar nessa parte operacional aqui na FCL Day foi o lançamento, finalmente, do nosso podcast oficial aqui da FCL. Isso era um projeto já de longa data nosso, na verdade, né? A gente já estava pensando em fazer isso já há um tempo e finalmente conseguimos tirar isso do papel esse ano. O primeiro episódio foi ao ar já em janeiro, agora de 2023. E a ideia por trás disso, né, foi justamente criar mais um canal de comunicação com os nossos investidores. Um canal que pudesse ser complementar às nossas outras publicações, justamente nossas cartas. Então, quem segue a gente há mais tempo sabe que a gente publica as nossas cartas trimestrais, né, que são bastante longas e densas, que demandam um pouco de tempo para ler até o final. Então, a gente decidiu criar mais uma via, né, de expor nossas ideias de uma forma mais leve e com uma maior frequência. Foi justamente o nosso podcast aqui. A gente já está bastante contente com o feedback que a gente está recebendo. A gente está atualmente no quarto episódio e todos os episódios, né, participa tanto eu quanto o Fernando, falando sempre coisas sobre assuntos que a gente discute internamente, né? Então, por isso que a gente acha que é tão legal, porque a gente consegue expor para o nosso ouvinte, para o nosso investidor, seja quem for que esteja escutando, sobre o que a gente discute internamente. E é um projeto que a gente está bastante animado, a gente acha que cada vez pode ficar melhor. A gente pensa eventualmente em chamar mais convidados e tudo mais, então a gente está bastante animado aí com esse novo projeto. E só lembrando que todos os episódios, né, ficam no nosso perfil lá no Spotify, assim como no nosso website. E a gente também sempre manda o link do episódio nos nossos e-mails de lâmina mensal de performance. Aqui só rapidamente, né, a gente fez uma breve atualização recente no nosso website, sobretudo para incluir na nossa parte de publication, né, os novos episódios do podcast que eu acabei de falar. E também a gente gostaria de lembrar, né, todos os nossos ouvintes que a gente, nessa parte de publications, a gente tem um acervo de todas as nossas cartas da história da FCL, indo desde 2013 até agora, que todas as cartas, né, sempre em inglês contra em português, como é de nossa praxe. E a gente fica a gente acha que agrega bastante valor esse acervo lá, porque mostra justamente como a gestora tem evoluído seu pensamento ao longo do tempo, como a gente estava pensando em diferentes momentos, né, da nossa história. Então a gente se orgulha muito de ter essa biblioteca, assim, né, digamos assim, lá no nosso website. Aqui só rapidamente, né, uma página que a gente já apresentou no FCLD anterior, que são essa nova aba que a gente criou no nosso website sobre como investir, porque a gente às vezes recebia umas demandas dos nossos investidores que, às vezes, novos investidores, né, tinham dificuldade de criar contas dos nossos distribuidores e investir no fundo, não sabia exatamente como fazer, então a gente criou um passo a passo bem detalhado, com links e tudo mais lá no nosso website. E agora, por fim, né, a gente queria fazer um agradecimento especial a todos os nossos parceiros que possibilitam o trabalho que a gente faz aqui, a começar pelo Banco Genial, nosso administrador, a B3 custodiante, a Deloitte, que passou, a partir desse ano, a ser o administrador do nosso fundo, o auditor do nosso fundo, e sobretudo, os distribuidores, né? A Orama, BTG e Modal, que fazem esse link dos nossos investidores com o fundo.
Então, agradecimento especial para eles. Agora, finalmente, a gente pode ir aqui para perguntas e respostas. Eu vou passar rapidamente aqui para o Fernando de novo e a gente pode seguir. Obrigado. Pode compartilhar, Fernando. Obrigado, Guilherme. Eu acho que, primeiro, agradecendo a todos a apresentação, como sempre, tá? É sempre um prazer ter esse canal direto. Por favor, fiquem à vontade. Qualquer pergunta, ou que queiram falar, ou no chat box, a gente responde. E muito obrigado pela participação de todos. Respondendo aqui uma pergunta que chegou do Bruno no chat box, ele pede para a gente falar um pouco sobre estrutura, a UEM, pelo que eu entendi, novos fundos, novos produtos também. Vamos lá. FCL hoje, contando tudo, o Opportunities está próximo de 40 milhões, sendo que a gestora tem mais ou menos 190 milhões de reais, como um todo. Somos 4 pessoas, sendo que os 2 sócios principais são eu e o Guilherme. E muita gente pede, né? O Opportunities aí tem 6 anos. A gente fala, vocês não vão lançar um novo fundo? Alguns investidores que gostam da gente pedem isso, pedem uma complementação, né? Eu acho assim, claro que a gente pensa diariamente nisso, existem momentos, tá? O interessante é o seguinte, do mesmo jeito que o Opportunities, janeiro de 2017, trouxe uma coisa nova, a gente acredita, né? Foi um fundo global, sediado no Brasil, regulado pela CVM e pela Anbima, coisa que praticamente não existia muito pouco. A gente assim pensa muito, a nossa mentalidade sempre vai ser essa, né? Junção de economia real com mercado financeiro, participação em negócios de longo prazo, mentalidade de longo prazo, é o que a gente aprendeu, é o que a gente julga que sabe fazer, tá? E mentalidade global, né? A gente nunca vai lançar um produto exclusivo para o Brasil, né? Claro que, antes de mais nada, uma extensão natural seria ligar o Opportunities com estruturas offshore, né? Alguns investidores pedem, a gente acha que é uma consequência natural e uma evolução natural dentro da mesma estratégia. E falando de uma segunda estratégia, uma coisa que a gente já ensaiou algumas vezes, né, e aperfeiçoou, a gente pensa, né, principalmente voltada a empresas menores, menos líquidas, talvez ilíquidas, fora de bolsa, um fundo, um veículo que, como sempre, possibilite novas possibilidades, possibilite a gente explorar mais longe coisas que a gente não faz ainda no Opportunities. Eu acho que o caminho da FCL, enquanto casa, seria esse, tá? Então, muito dificilmente seria uma coisa tradicional, como vamos montar um multimercado padrão, um FIA padrão, não é por nada, é simplesmente que a gente julga que temos amigos, inclusive, que participaram aqui hoje da conferência, que a gente encontra, que fazem isso com muita qualidade, né? Então, o Brasil não tem falta de bons gestores operando na bolsa local, e multimercado é uma coisa que a gente julga que a gente não faria, né? Um serviço de gerar um pouco mais do que o CDI a cada momento, né? A FCL realmente é uma casa que tem esse padrão de nós vamos nos propor a, no longo prazo, gerar o maior retorno composto possível. E o custo disso, né, a caixa mágica, né, voltando para a alegoria, né, que a gente usou na carta, né, o custo disso é que em alguns anos a gente vai ter performance negativa. Né? É impossível gerar retornos extremamente altos sem alguns anos de performance negativa. O pessoal de multimercado, né, não falando mal ou bem, é simplesmente um serviço diferente, né? E se propõe, eu acredito que a gente tem amigos queridos na indústria que fazem muito bem isso, né? Se propõe a gerar retornos no longo prazo menores, mas em compensação mais estáveis. Né? Não, de novo, não é melhor nem pior, é um serviço diferente, né? E a gente acredita que não é muito mote da FCL. Então, assim, respondendo a pergunta, a gente pensa assim, não é a hora hoje, claro, o mercado teve um momento difícil, né? Muita gente, não com a gente, como a gente mostrou aqui, mas muita gente, muitos fundos diminuindo de tamanho e muita gente resgatando, né? A gente entende que a renda fixa no Brasil ainda é uma coisa tentadora, apesar de que isso não deve durar. Mas, assim, quando chegar a hora, provavelmente, novamente, vai ser um veículo que explore possibilidades novas. E não um veículo tradicional, que isso a gente julga que já tem muita gente boa fazendo. Espero ter respondido a indagação, tá? Falando um pouco de estrutura, da proposta, da ideia. Fernando,
Primeiro, parabenizar vocês aí pela apresentação maravilhosa. Realmente eu gostei muito, fiquei muito bem impressionado. Uma pequena dúvida, a gente que conhece bem o Risco Brasil, vocês parece que tem uma posição dentro de uma plataforma que faz negócio de apostas de jogos e tal, esses negócios. Não te preocupa a questão de taxação, por conta de que o governo vem ameaçando o tempo todo fazer taxação? Eles vão querer arrumar dinheiro de alguma forma, de alguma maneira, né? Isso não está no radar de vocês de eventualmente poderem ter algum tipo de problema em relação a isso? Obrigado pela pergunta. Essa é uma ótima pergunta, e inclusive, né? Vamos falar um pouquinho da Intem, que a Intem, ela é líder no mercado de apostas esportivas, né? Um dos motivos, mal comparando com a Uber, um dos motivos que a Intem ela tinha um desconto originalmente era um mercado chamado cinza. O que quer dizer um mercado cinza? Não é ilegal, mas não era uma coisa ainda regulada. Então, a Uber foi um bom exemplo disso, né? E a Intem ela é a primeira empresa a só ficar em mercados 100% regulados. Ela está saindo progressivamente de todos os mercados que, pelo menos, vão ser regulados. Por que ela está no Brasil, né? O Sportingbet é uma empresa, quer dizer, o principal mercado é Brasil, etc. Porque o Brasil está regulando, né? Claro que o tempo político é uma questão, mas até 2024, mais ou menos, o Brasil deve regular, e até o governo mesmo do PT está falando isso, né, que é um novo mote para taxar, né, e para conseguir uma parte aí do déficit fiscal dele ser coberto, né? Então, o que parece que saiu no Congresso brasileiro é que vai existir uma taxação de 15%. Esse é o número mágico, a própria direção da Intem já soltou comunicado falando disso, né? Então, eu diria assim, respondendo diretamente, não é uma coisa assim que preocupa, porque é parte da vida. Claro, a taxação no Brasil é alta, agora, nenhuma jurisdição ela é tão importante, uma empresa realmente global, né? Então, o Brasil ele é 4, 5% talvez da receita toda da Intem, né? Inglaterra sendo o maior mercado, Inglaterra sendo mais ou menos 35, 40%, Estados Unidos, outro mercado crescendo muito, provavelmente vai se tornar o maior. Então, assim, é melhor, é uma boa discussão, tá? Mas é melhor, no longo prazo, ter alguma taxação, desde que não seja uma coisa absurda, mas uma coisa regulada, do que uma coisa cinza. E por quê? Porque a coisa cinza ela permite muito pirata, permite muito concorrente de fora com competição meio desenfreada, né? Então, isso a gente já vê em muitos setores, né? A Souza Cruz ela pede, pelo amor de Deus, para ser regulada e taxada, porque aí o cigarro pirata não entra e não compete, né? Então, e tem uma série de outros exemplos assim. Então, por incrível que pareça, né, parece contraintuitivo, e a pergunta é muito boa por causa disso, né? Parece contraintuitivo querer a taxação e querer regulação, mas no longo prazo ela é boa. Primeiro que ela impede um pouco de entrantes, de concorrentes, só quem é estabelecido permanece, e, por outro lado, ela pelo menos gera uma previsibilidade, e o mercado ele não gosta de nada que é imprevisível. Então, a previsibilidade ela gera múltiplos mais altos e a ação deve começar a poder andar. Tá? Então, não sei se eu respondi tudo, mas Respondeu. Resumindo é isso. Muito bom, eu gostei mesmo. Parabéns Mais aí alguma... para vocês aí, foi muito boa a apresentação, tá? Valeu mesmo. Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Senão a gente encerra. Aqui no chat eu acho que foi tudo já. No chat foi tudo, né? Dou de uma, dou de duas, dou de três. Gente, é um prazer ter esse canal direto. Queria muito convidar desde já vocês para o FCL desde 2024, uma vez por ano. A gente espera estar aqui daqui a 40 anos fazendo isso por vocês, se Deus quiser. Então, assim, a gente ama o que a gente faz, a gente trabalha duro pelo que a gente faz. E qualquer dúvida, os canais estão mais do que abertos todos os dias do ano. Tá? É muito bom poder mostrar, né? Porque fica uma coisa um pouco etérea, uma coisa um pouco distante algumas vezes, né? Só as cartas e tal. Então, é muito bom poder mostrar um pouco do que faz para os nossos investidores. A gente trabalha para vocês e a gente espera ver vocês novamente ano que vem. E, enquanto isso, qualquer dia, a gente está mais do que à disposição para tirar qualquer dúvida ou bater um papo com vocês. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.